Fala, gestores de sucesso! Estamos iniciando aqui um quadro que agora nós temos aqui o OrcomaCast. É o nosso primeiro episódio aqui do OrcomaCast e nada mais do que especial a gente trazer aqui um convidado que é muito especial, uma pessoa aí que na área de gestão pública atualmente é uma das pessoas mais faladas aqui. Logo eu vou falar dele aqui, mas quero falar para você que esse é um quadro que a gente está fazendo com o maior prazer. A Orcoma Contabilidade Pública, trazendo conteúdo de gestão pública, e hoje a gente vai estar falando aqui especificamente de controle interno. Será que você já adivinha aí quem é o nosso convidado aqui de hoje? Pois é, o nosso convidado aqui é Mike Oliveira, presidente da OCIB, controlador interno da Prefeitura de Itaberaba. Mike, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast aqui no OrcomaCast. Você que está estreando aqui com a gente, chega, tem aquele nervosismo do início, mas é isso aí, meu irmão, esse bate-papo que a gente vai ter aqui, e o que vier pode soltar, entendeu? Pode falar à vontade aí, e vamos aqui trocando ideias, porque a gente precisa trazer muito conteúdo para essa galera que está nos assistindo aqui. Então, eu vou deixar agora, você que tem um currículo extenso aí, que você faça a sua apresentação, porque se eu for ler aqui... Mas seja breve aí em fazer uma mini apresentação do seu currículo aí, de todas as suas especialidades na área pública. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem nesse podcast. Iniciar agradecendo aqui, né, por estar participando desse OrcomaCast e do primeiro, né? Satisfação imensa ser o primeiro convidado. Agradeço os elogios. A gente vai falar hoje sobre uma temática que é importantíssima, relevantíssima e que vem tomando áreas muito maiores na administração pública, que é a área de controladoria interna municipal. E quem trabalha nessa área, Marcelo, acho que alguns podem me conhecer. Me chamo Mike Oliveira, sou advogado, especialista em controladoria na administração pública e exerço hoje, estou ocupando o cargo de controlador geral do município de Itaberaba, região da Chapada Diamantina. E de todo esse trabalho que a gente desenvolveu, são 12 anos trabalhando exclusivamente com controladoria interna, eu assumi a posição de presidente da União das Controladorias Internas do Estado da Bahia, com a entidade sem fins lucrativos que visa aperfeiçoar os conhecimentos dos profissionais da área de controle na administração pública e fortalecer o trabalho desses profissionais que são mais do que essenciais para a boa gestão pública. Bacana. Eu tenho acompanhado o seu trabalho à frente da OCIB aí, e de fato a gente vê o grande papel que hoje a OCIB está tendo, né? Os controladores precisavam dessa assistência e muitos eventos que estão ocorrendo, que a OCIB está promovendo, a importância disso, porque a gestão pública como um todo, ela precisa sempre estar tendo novos conhecimentos, sempre está tendo eventos para trazer o pessoal, até pela questão da mudança constante que tem dentro da gestão pública. As gestões mudam a cada 4 anos e é preciso também essas pessoas que estão entrando, trazer para eles o conhecimento. Mas, Mike, aqui a gente sempre pede, e é o nosso primeiro podcast aqui, né, como você está estreando, que a pessoa traga um objeto pessoal. Eu quero saber aí, fico curioso para saber qual foi o objeto pessoal aí que você trouxe, que mais marca a sua vida aí. Olha, eu não sei se eu vou decepcionar, né? Mas a produção conversou comigo para trazer esse objeto. E eu não tenho um objeto especial, eu tenho um conjunto de objetos. Se eu levantar aqui a câmera pega? Esse é o meu objeto pessoal. Eu acredito que não fica muito bem em cima da mesa, né? Mas essa mochila que eu carrego para cima e para baixo, né? Levo em todos os meus trabalhos, né? Compromissos com o computador. E hoje, o profissional da gestão pública, ele tem que estar antenado, né? Tem que estar atento à tecnologia. A gente trabalha com muitos sistemas, sistema de prestação de contas, né? Sistema de auditoria. E eu carrego nessa mochila tudo que eu preciso, né? Meus cadernos, agendas, o computador, o carregador para celular, que é essencial hoje, não ficar fora de contato para conversar com os gestores, com o prefeito, com o secretário, dar aquele suporte que a controladoria faz no assessoramento à alta administração. Então, o meu objeto é esse, não dá para ficar aqui em cima da mesa, né? Mas ele representa muito o trabalho do controlador interno municipal,
que anda para cima e para baixo cheio de papelada, né? Uma boa parte do nosso trabalho é analisar documentos, né? Carregar documentos consigo, viajar também em busca de melhorias para a controladoria municipal. Bacana, bacana. A mochila que na verdade você traz aí a bagagem mesmo, falando de notebook, de papéis e tudo, mas também que você traz a sua bagagem de conhecimento junto, né? Isso é o que mais importa. Profissional que está sempre aí se renovando, você hoje que está fazendo vários cursos, dando vários treinamentos, tem um bom conhecimento na área pública aí e vai falar para a gente um pouco aqui. Então tem toda essa bagagem aqui para a gente estar trazendo aqui para os nossos telespectadores aqui que está assistindo. Mike, então vamos dar o início aqui, já que o nosso tema aqui é falar de controle interno como ferramenta para a contabilidade pública. Eu queria que você falasse mais um pouco aqui o que é que de fato é o controle interno, visando que nós temos aqui no nosso canal pessoas que não têm muito conhecimento da parte de gestão pública, temos pessoas que já têm um conhecimento mais aprofundado e que você de uma forma bem simples e objetiva pudesse falar um pouco de fato o que é o controle interno, a função dele, o que é que ele agrega dentro da administração pública. Olha, primeiro, como o podcast aqui tem como foco levar conhecimento para qualquer tipo de cidadão, né? Não só quem trabalha na gestão pública, eu gosto sempre de, quando explico, e às vezes a gente precisa explicar o que é controladoria, o que é controle interno, na mesinha de um bar com os amigos, né? Explicar o que a gente faz da vida. E eu gosto de contextualizar. Existia um filósofo chamado Thomas Hobbes, que ele tratava o Estado, né, como um monstro. Ele classificava o Estado como Leviatã. Eu tenho um amigo da CGU, o Antônio Argolo, se ele estiver assistindo esse podcast aqui, depois ele vai gostar da referência. Ele faz palestras pelo Brasil inteiro e ele sempre começa as palestras dele falando de controle interno, mostrando esse Leviatã, que é o monstro representado pelo Estado, que comanda tudo, né, que domina as pessoas e que regra a vida da população. Esse livro, Leviatã, foi escrito na Idade Média, né? E assim, contextualizando mesmo, o Estado e os seus governantes, cheios de poderes, devem ter algum tipo de controle nas suas atividades, para evitar excessos, né? Para evitar desperdícios e para evitar que ele faça determinadas coisas a seu bel prazer. Então, no decorrer do tempo, aí trazendo agora para a Constituição Brasileira, trazendo mais para a próxima, se criaram instituições de controle para garantir, né, alguns princípios basilares para que esse governante ele tivesse alguns limites na sua atuação. Então a gente tem hoje, a Constituição Brasileira, ela traz que nós temos órgãos de controle externo e de controle interno. Os órgãos de controle interno são os órgãos... Vamos lá, continua, né? Os órgãos de controle externo são os órgãos que não pertencem a quem está sendo fiscalizado, né? Constitucionalmente, nós temos as câmaras de vereadores, trazendo sempre para o âmbito municipal, que representa o controle externo da administração pública, né? Esse controle é exercido pelo povo, que fiscaliza o poder executivo. Esse órgão de controle externo, a Câmara de Vereadores, é apoiado por outro órgão técnico especializado, formado por servidores públicos efetivos, que são os tribunais de contas. Então, eles fiscalizam o poder executivo, né? E, para isso, a Constituição também traz, né, o poder executivo, legislativo e judiciário deverão ter órgãos de controle interno nas suas estruturas, para garantir a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e verificar a eficiência dos atos, né, executados nas políticas públicas. Então, o controle interno ele é uma série de mecanismos dentro da administração pública e ele existe também na administração privada, né? As organizações privadas detêm de sistemas de controle que normatizam procedimentos e acompanham se esses procedimentos estão sendo respeitados, verifica a aplicabilidade de leis. E aqui a gente vai destrinchar um pouco mais, né? São os órgãos que prezam pela legalidade, pela regularidade, pela observância das normativas e muito mais que isso. Hoje, o controle interno, você que nos assiste, ele exerce um papel mais que fundamental, que é a promoção da ética no serviço público, né? A
observância de princípio da transparência pública. A gestão pública tem que oferecer mecanismos para que o cidadão possa acompanhar através do controle social. Então aqui eu falei controle externo, né, o Poder Legislativo que representa o povo, quem fiscaliza o recurso público, o povo representado pelos vereadores, né? São auxiliados pelos técnicos dos tribunais de contas, que emitem pareceres técnicos que servem de base para que os vereadores julguem as contas do prefeito. Quem nunca ouviu falar, né? As contas do prefeito, não sei de onde foram aprovadas, foram rejeitadas. O Tribunal de Contas analisa e envia para o Legislativo, e quem decide no final é o Legislativo, são os vereadores, é o povo que decide, né? E aí você tem o órgão da Controladoria Interna Municipal, que faz todo o controle dentro da Prefeitura, assim como a Câmara também tem um controle interno, né? Autarquias e entidades descentralizadas. Beleza. É muito importante quando você fala dessa questão dos tipos de controle. Na pergunta que a gente falou especificamente do controle interno, Mike, mas de fato o controle externo e a importância que ele tem na gestão pública. Principalmente se tratando aí dos tribunais de contas, da própria Câmara de Vereadores, do papel que eles de fato têm que fazer como representantes da sociedade, tá? E muitas das vezes a sociedade ele não tem o conhecimento do papel de fato que o vereador tem. Sim. Tá? E também não tem o conhecimento de fato do papel do controlador interno de uma prefeitura. Então eu queria que você falasse assim, mais especificamente hoje, o seu trabalho dentro da prefeitura. O que hoje você faz dentro da prefeitura? Eu sei que é bastante amplo, porque quando a gente fala de controladoria, ainda mais ele aqui sendo controlador geral do município, é bem amplo, porque você lidar praticamente com todas as secretarias, de um modo geral, e você tem que praticamente estar analisando e fiscalizando todos os setores. Mas me diga na prática como que isso funciona, como que você trabalha no seu dia a dia. Fale até um pouco da sua equipe, hoje como que você está dividido o seu setor. Traz um pouquinho dessa experiência aí, da sua vivência no dia a dia. Legal, Marcelo. Então assim, nós não temos uma regra rígida de como deve ser montada, digamos assim, a controladoria dentro de uma prefeitura, né? Nós temos um modelo a ser seguido, que é o modelo da Controladoria Geral da União, hoje, né? Acho que todo mundo que está na área pública, principalmente na área de controle, já ouviu falar nas famosas 4 macrofunções da Controladoria Interna, né? O controle interno ele se divide em 4 funções essenciais para que ele consiga analisar uma série de regramentos legais, porque nós trabalhamos com licitações e contratos, com contabilidade, com obras públicas, né? A gente trabalha com direito tributário, então é necessário uma equipe multidisciplinar e que hoje, infelizmente, a gente não consegue vislumbrar isso na maioria dos municípios, né? Tanto os municípios baianos quanto brasileiros. Nós tivemos uma pesquisa realizada há pouco menos de 30 dias pela Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas. A Alcib, inclusive, ajudou nessa pesquisa a divulgar, encaminhando para os controladores baianos. E a realidade hoje é que os sistemas de controle interno, infelizmente, contam com 2, 3, 4 pessoas, né? Não tem a estrutura adequada para executar todas as macrofunções, né? Uma macrofunção de controle interno, ou seja, o órgão de controle interno, o controlador, ele faz parte ali da chefia e assessoramento direto ao chefe do poder, né? Então, junto com a procuradoria, o controlador interno, ele está ali assessorando a alta administração, o prefeito, os secretários municipais, nas suas tomadas de decisões, emitindo relatório, emitindo pareceres. A gente tem a função também de auditoria, que é quando a controladoria interna verifica se uma obra está sendo feita em acordo com os ditames das obras públicas, né? Realiza uma auditoria de conformidade, por exemplo, em uma licitação, verificando se ela teve ampla publicidade, né? Se teve a participação, se o edital foi publicado no portal da transparência, né? Tem outra função do controle interno também importantíssima, que é a ouvidoria. Muitas vezes a ouvidoria no município ela não está vinculada à controladoria, mas ao gabinete do prefeito. A gente tem uma regra geral, a lei de acesso à informação, a ouvidoria tem que estar vinculada ou ao gabinete ou à controladoria, que é o elo de ligação, a ouvidoria é o elo de ligação entre o cidadão e o poder público. Cidade, eu trabalhei muito tempo em interior, né? Em cidade pequena, a ouvidoria, o pessoal brinca que é a rádio da cidade,
O cara liga lá para a rádio, tem um buraco aqui na minha rua, o poste está queimado, né? E o prefeito não faz nada. De fato funciona, né? É a rádio. Mas a gente tem um mecanismo muito eficaz, que é a ouvidoria pública. É onde o cidadão vai entrar para fazer sua reclamação, sua denúncia. Essa denúncia ela vai ser tratada pelo sistema de controle interno. A reclamação dele, a solicitação dele vai ser encaminhada para os secretários municipais solucionarem aquela demanda. E a gente tem a última macrofunção, que é a função de corregedoria, certo? Alguns municípios possuem, é o caso do município em que eu atuo hoje, Itaberaba, código de ética e disciplina. Então a controladoria ela atua também como um órgão que vai verificar as infrações éticas, né, nas atribuições das funções dos servidores públicos. Então são essas 4 macrofunções. É um campo muito extenso, né? É obrigado qualquer sistema de controle interno ter essas 4 funções funcionando 100%? Não. Cada município tem competência para implantar o seu sistema de controle e executar as atividades em acordo com a complexidade necessária no seu órgão, executar as macrofunções que ele julgar necessário. Certo? O importante é que a controladoria ela tem que ser multidisciplinar. Você tem que ter uma série de servidores capazes de tratar de situações que muitas vezes estão relacionadas à contabilidade pública, né? Você tem que ter um profissional da área do direito. Hoje, Marcelo, grande parte dos controladores são contadores. Você deve saber disso. Sim, né? sim. 80% são contadores. A gente tem outro percentual grande de advogados. Geralmente, quando o controlador interno é advogado, ele vai muito no caminho de analisar mais licitações e contratos, Sim. de ser aquele assessor que está ali orientando o gestor. O controlador interno ele tem conhecimento dos julgamentos do Tribunal de Contas, que é quem fiscaliza a gente diretamente, quando utiliza recursos próprios. Ele acompanha a jurisprudência do tribunal, as últimas decisões, e ele é um sujeito essencial para que o gestor ele consiga tomar as melhores decisões. Muitas vezes, o gestor público ele é penalizado por erros no procedimento que ele executa, por falta de orientação, por falta de um bom assessoramento. Muitas vezes ele é penalizado não por má fé, mas porque ele queria fazer o que era correto, mas não teve ali uma equipe forte o suficiente para orientá-lo da forma mais adequada. Eu fico divagando aqui, mas é porque são muitas atribuições, né? Quando a pessoa fala assim, você trabalha com controle interno, faz o quê? Aí você tem que escolher uma coisa para falar, porque são muitas. É justamente o que você falou. Hoje a gente vê a maioria, grande parte dos municípios, e principalmente os municípios pequenos, que você tem uma controladoria, na verdade, representada apenas por uma pessoa que é o controlador do município. São poucos os municípios que têm, de fato, a controladoria geral com a equipe, isso é mais para municípios maiores. E é como você falou, você precisa de uma equipe com competências, várias competências, você precisa de um advogado, você precisa de um contador, você precisa de pessoas com conhecimento específico, porque você está lidando com a administração ali como um todo. Você está cuidando da administração como um todo. E hoje a administração pública não é para amadores, né? Não. Se exige o profissionalismo das pessoas que estão à frente e das pessoas que estão ali dando suporte no dia a dia, né? Justamente. E uma coisa interessante da controladoria, porque assim, todo controlador, ele é escolhido, exceto quando é lá já servidor público do município, a maioria dos cargos hoje são de nomeação e é cargo de confiança, então é o próprio gestor que escolhe o seu controlador pela confiança. E ele escolhe de fato ali baseado na confiança, no conhecimento que a pessoa tem, porque é quem vai estar validando as informações. Quando você fala aqui de trazer informações para a gestão, e eu gosto muito dessa palavra, gerar informações para que o gestor possa tomar as decisões, que é isso que na gestão pública se precisa muito, ter informações para se tomar decisões. As gestões públicas hoje, Mike, toma determinadas decisões e ela não busca as informações corretas que deveria ter. Não tem, às vezes, o próprio planejamento, falando aqui de planejamento estratégico, que é uma coisa que muitos nunca nem ouviu falar, quanto mais em gestão pública. Hoje nós temos a questão da governança corporativa que está sendo trazida para a área pública, a governança pública, né?
Isso. É justamente isso que você está falando. Você ter condições, ou seja, a administração pública ela também tem que definir qual a sua visão, qual a sua missão, quais os seus objetivos. Isso mesmo, isso mesmo. E é essa questão que hoje as pessoas não têm um conhecimento. Agora, voltando aqui a essa questão do controle interno, você diz aí em termos de gerar informações. Hoje, como é que você lida? Você é advogado. Mas eu creio que você lá na sua equipe, você tem contadores, você tem a própria contabilidade do município e você está participando ativamente ali na geração dos relatórios, dos demonstrativos e tudo mais, puxando um gancho aqui para a gente aqui da contabilidade. Como é que você lida hoje lá com essa parte? Como é para você lidar hoje com a contabilidade dentro da controladoria? Olha, eu sempre falo com os prefeitos, né, com quem eu trabalho, que existe o tripé do sucesso. Qual é esse tripé? Que tem que estar sempre do lado do gestor público, né? É a procuradoria, a controladoria e a contabilidade. Seja o seu órgão contábil, o secretário da Fazenda, a assessoria contábil também, a assessoria jurídica, né? São as 3 pessoas, digamos assim, que vão oferecer o suporte técnico necessário para que ele faça sempre o melhor, ele sempre ande no caminho correto, na regularidade, respeitando. Hoje, como eu falei agora há pouco, a administração pública não é para amadores. Todo dia a gente tem uma legislação nova para respeitar. A gente tenta fazer o melhor, trabalhando em todas essas funções da controladoria interna, né, e observando os preceitos legais. Também trazendo sentimentos novos, né? Muitas vezes, Marcelo, quem trabalha na área pública no geral esquece, né, que a gente não é apenas um burocrata. O servidor público não é burocrata. O servidor público faz a vida. Eu sempre falo isso quando faço uma palestra, ministro uma aula. A gente faz a vida das pessoas acontecerem. A gente faz a merenda escolar chegar no moleque lá na escola. A gente faz um remédio chegar na farmácia básica. A gente faz o hospital funcionar. A gente faz o posto de saúde funcionar. A gente faz a via pública ficar em boas condições. Então, muitas vezes, nós nos esquecemos que a gente muda verdadeiramente a nossa comunidade, a nossa sociedade, a nossa cidade, né? O servidor público ele tem esse papel fundamental. Então, ele faz o seu trabalho burocrático, né? Ele faz as suas atividades, mas ele tem que ter em mente que o que ele faz é algo muito maior, né? É ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Isso é interessante, Mike, porque, de fato, o foco da gestão pública, e falando agora um pouco de gestão de resultado, o foco tem que ser nas pessoas. Isso. E, na verdade, o que a gente vê das gestões é o foco nos processos, é na burocracia, é de fazer as coisas, os processos, e esquece o que, de fato, que é o centro de tudo isso, que é a população, que são cidadãos, o que realmente as pessoas precisam. Então, eu acho de extrema importância, quando se pensa em gestão por resultado, você ter o foco central nas pessoas, na necessidade das pessoas. Porque é como você falou, a merenda chega lá para o aluno, mas tem todo um processo atrás disso. Mas o processo, ele é apenas o processo. Tem a burocracia, tem as leis que precisam ser atendidas. O objetivo final é o quê? É atender a população, é atender o quesito da merenda escolar chegar lá para aquele aluno, assim como a saúde tem que chegar, os hospitais têm que funcionar. E todo esse mecanismo que tem por trás aí, que funciona na máquina pública como um todo. Então, Mike, falando agora aqui um pouco, o nosso bate-papo está bem interessante, e se a gente for falar quando a gente fala de gestão pública, eu mesmo que estou na área aí, a gente fala do que gosta, anos, não acaba nunca, né? Não acaba nunca, a gente vai emendando um assunto no outro aqui, e a gente está aqui sempre tentando se ater somente à parte de controle interno, que é o nosso foco aqui desse podcast. Mas a questão é essa, né, Marcelo? Muita gente confunde, às vezes, o órgão de controle como um departamento, como um setor de controle interno, né? Mas é um sistema de controle interno que está enraizado em todos os departamentos da estrutura administrativa de uma prefeitura, por exemplo, né? Existem sistemas de controles internos em cada repartição. Temos controles internos contábeis. Qual é o procedimento para você
fazer um empenho, uma liquidação, um pagamento. Sim, as normas, os procedimentos. Exatamente, nós temos procedimentos para fiscalização dos contratos, para poder chegar no liquidante lá no departamento de contabilidade, processo já ok, redondo, né? Já com a teste do fiscal de contrato, mostrando que aquele produto foi entregue, né? Que o serviço foi prestado, com certidões, enfim, não vou entrar muito nessa nuance, mas existem sistemas de controle em todas as repartições públicas. Né? A controladoria ela é o organismo responsável por criar essas normas, criar os fluxos e os procedimentos, e depois ela vai acompanhar se esse fluxo está sendo respeitado. Então, por isso que é tão amplo. A gente falando de controle, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa que acontece no âmbito municipal. Né? Mike, na verdade, você falou aí de uma situação, para não entrar muito, mas eu acho interessante a gente falar, porque o cidadão, as pessoas que não entendem muito bem como é que funciona a gestão pública, acha que a gestão chegou uma despesa lá para pagar. Não, chegou lá a conta, olha, o prefeito ele não paga porque ele não quer, o dinheiro está na conta, ele pode pagar, e como se fosse uma coisa simples, e ele não entende toda a sistemática. Me fale resumidamente aí, toda essa sistemática que tem por trás de um processo de pagamento, de uma forma bem resumida, só para as pessoas aqui que assistem a gente, que não tem tanto conhecimento. Essa pergunta foi boa, né? Então, você que nos assiste, que não faz parte da administração pública, né, às vezes a gente tem essa noção distorcida de que a vida pública é como nossa vida privada. O comerciante, geralmente, eu conversando uma vez com o pessoal da agricultura familiar, que vende hortaliças, né, hortifrugrangeiros para a administração pública. E aí eles falando assim, às vezes a administração ela demora para pagar, porque tem um monte de papel, um monte de documento que eles exigem para fazer o nosso pagamento. Às vezes eu prefiro vender a minha verdura aqui, minhas hortaliças, na feira, porque como diz o ditado, cagou, limpou. Você vai lá o pessoal vai lá, cagou, limpou, né? Não sei se tem outro ditado para substituir. Mas o que acontece? Na administração pública, a gente deve seguir um determinado rito legal para fazer as aquisições ou contratar a prestação de serviço. Então, vou citar um exemplo aqui. O gestor público, digamos, antes de ser gestor, o candidato, ele faz uma promessa, que vai construir uma escola em uma determinada localidade, num povoado, num distrito, certo? Aí ele se elege e aí ele tem que fazer audiências públicas, elaborar o seu orçamento, né? Planejar os seus 4 anos de governo, né? Então, dentro desse planejamento... Só um tapezinho aí, a gente tem lá no nosso quadro Descomplicando, falando aí do PPA, da LDO, da Lua. Depois você vai lá no nosso Instagram e também assiste, que está explicando lá. Mas continua. Corta para lá e já pega o conhecimento. Né? Então, ele vai instrumentalizar essa promessa em uma legislação chamada Plano Plurianual. Certo? Ele vai definir lá quantas escolas ele vai fazer em 4 anos, se vai fazer concurso público, se vai calçar ruas, etc. Né? Depois disso, ele é obrigado, pela Lei de Licitações e Contratos, uma lei federal, a garantir uma ampla concorrência para que várias empresas possam disputar um processo cheio de rigidez, cheio de regramentos, né, para construir aquela escola que ele prometeu. Mas antes disso, ele tem que fazer um monte de projeto, né? Projeto arquitetônico, projeto básico. Tem que ser feito um edital de licitação que traz todas as regras de quem pode participar. Obviamente que nenhuma empresa que acabou de ser aberta pode construir uma escola de 1 milhão, 2 milhões de reais. Né? O gestor ele tem responsabilidade. Então, ele vai estabelecer quesitos de documentos, de balanço, etc. Técnica, exato. Para garantir que a empresa que vença aquele certame e tenha condições de executar o objeto. Claro. Né? Então ele vai fazer todo esse estudo, todos esses projetos, vai ser publicado o aviso que vai ter aquela disputa de preços, né? Vai ser realizada a licitação, depois vai ser celebrado um contrato, e esse contrato vem para a parte da contabilidade, né? Ele vai ser empenhado, que é o que, Marcelão? O empenho, ele vai garantir, né, que existe recurso orçamentário ali, separadinho, para pagar aquela futura despesa. Né? E aquele processo, a obra vai ser feita,
o engenheiro da obra lá vai fazer a chamada planilha de medição, né? Vai passar por uma série de funcionários, servidores públicos, vão atestar aquilo. Esse processo ele vai para a contabilidade de novo liquidar, né? Garantir ali direito líquido e certo de que ele vai receber. Ele prestou o serviço, ele terminou aquela obra. E aí esse processo, de vez em quando, ele passa pela controladoria interna, que vai observar a regularidade de todo esse rito, né? Então, assim, vocês verificaram que para fazer uma escola não é de um dia para o outro. Não. Então, o processo você pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? A própria disputa de preços, o processo licitatório, ele tem data de início, mas ele não tem data para acabar. Porque os perdedores podem tentar entrar com recursos administrativos junto ao processo licitatório e aquilo vai rodando, né? Então, você que é cidadão, espero ter esclarecido de alguma forma, mas tudo que você vai comprar, adquirir, contratar na administração pública deve respeitar prioritariamente esse rito, né? O rito do processo licitatório, que tem ali como princípios a publicidade, né? Então, qualquer um pode participar de licitação tendo sua empresa, cumprindo os requisitos que vão estar estabelecidos no edital. Acho que deu para resumir um pouquinho. Deu sim. Senão a gente faz outro exemplo aqui. Não, eu acho que deu porque basicamente, de forma bem resumida, Mike, você falou aqui, dando esse exemplo aí de uma obra pública, de uma construção de uma escola. E para a população entender que tem todos esses processos que precisam ser seguidos, né? Não é da noite para o dia que vai se fazer qualquer pagamento. Às vezes acontece do gestor, ele ter até o recurso em conta, mas ele não tem a legalidade para poder fazer o pagamento, porque o processo ainda não foi feito, ele não tem como executar aquela despesa. Então, uma série de requisitos e às vezes as pessoas quando falam a gestão é burocrática, é porque ela precisa seguir leis. Ela tem a parte do controle externo, como você falou, os tribunais de contas, que é a fiscalização, e que ele vai estar olhando se de fato a todas essas etapas da despesa, se foi cumprida corretamente, se foi tudo feito dentro da norma, para que o gestor não seja penalizado, que o gestor não tenha as suas contas penalizadas, as contas rejeitadas. E a burocracia, todos esses ritos, procedimentos existem para garantir que não haverão excessos na execução do recurso público, né? Que não vai ter ali direcionamento. Sim. Né? Então, tudo isso serve para garantir o respeito ao erário público, ao dinheiro do pagador de impostos. Né? Isso aí. Beleza, Mike. Muito bom nosso bate-papo, mas agora vamos falar um pouquinho aqui mais da pessoa do Mike. A nossa equipe aqui deu uma pesquisada e para falar mais aí um pouco de você aqui, trouxe algumas curiosidades aqui. Olhou lá nas suas redes sociais que você gosta muito de viagem, música. Precisando viajar de novo, viu? Você estabelece aí como uma meta todo ano fazer uma viagem, mesmo que seja internacional, nacional. Como é que você trata isso aí? Falando um pouco agora da vida de Mike. Falar um pouco do pessoal, né? Cara, eu até postei tem um tempo, tinha um desafio no Instagram, 5 curiosidades, alguma coisa assim, né? Aí fez até um sucesso razoável. Eu passei, Marcelo, 7 anos sem tirar férias, trabalhando direto. Às vezes o servidor vai naquela de, vou tirar 10 dias aqui, vou vender parte das férias e tal, né? E aí eu passei 7 anos trabalhando de forma ininterrupta, né? Isso estava prejudicando, né? Obviamente a gente tem que ter um momento de descanso para poder produzir mais. E nos últimos 5, 6 anos eu me programo sempre para tirar férias, fazer uma viagem de 15 dias, 20 dias. E eu gosto de viajar, né? Eu tenho aí uns 12 países que eu já tive a oportunidade de visitar. Esse ano eu vou viajar de novo, avisando aqui para os chefes. Já deixando marcado aí. Esse ano eu vou tirar férias, né? Eu acho que é essencial a gente conhecer outras culturas, né? E às vezes assim, eu gosto tanto do que eu faço que eu viajo por exemplo, né? Eu fui para Espanha, fui para Espanha. Chego lá em Barcelona e eu procuro a prefeitura, velho. Eu quero ver aonde é a prefeitura, né? Em Paris tem o Hotel de Ville, a prefeitura. Eu quero ver a prefeitura, eu quero ver o órgão público,
né? Eu quero saber como funciona. Como funciona. Quando eu era menino, eu me lembro que eu passava na prefeitura da cidade e eu estudava em escola particular. Teve um momento que eu tive que sair, fui para a escola pública e eu pensava como é que funciona isso aqui. Eu ficava me perguntando, né? E eu tive a felicidade de trabalhar na minha cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu estudei na escola pública, Rio Real, lá pertinho de Sergipe. Sim. E vi como funcionava a minha cidade por dentro, né? Ali na sua gênese, dentro da prefeitura. Fui controlador do município. Então eu sempre tive essa curiosidade. E eu gosto de música, fiz até alguns trabalhos culturais com o amigo Ramon Moraes. Ramon Moraes é de Itaberaba, ele é artista, é cantor, produtor. Gosto bastante de música e gosto de viajar. Gosto de conhecer outras culturas, comer também, né? Acho Beber que também o um próximo pouquinho. quadro aqui a gente vai trazer o show de Mike aqui. Toca o quê? Toca violão, é? Toco nada, rapaz. Acho que vai tentar tocar percussão. Mas é isso aí. Mike, você falando aí também, falando da sua vida aí, a gente tem aqui também informação de que o seu primeiro trabalho foi na Feira Livre lá de Rio Real. Conta um pouquinho dessa história aí. Bom, retornando aqui, ó, o pessoal da equipe aqui até trouxe um lanchezinho aqui, aguinha de coco, o negócio aqui tá Agora bacana, sim, viu? Ficou bom, não ficou? Agora sim. Mike, então como tava falando aqui, a gente ainda continua falando um pouco mais aí da sua vida pessoal. A gente é curioso, né? O pessoal aqui da equipe pesquisou e viu que lá você, do primeiro trabalho seu foi na Feira Livre de Rio Real. Você é de Rio Real. Então me conte um pouco aí dessa experiência aí. Você vendeu o que lá na Feira Livre? Como é que foi isso? O seu pai tem essa tradição da Feira Livre? Da agricultura familiar, me explica um pouco aí. Olha, meu pai é pecuarista, né? Minha família materna, principalmente, são agricultores. Plantam ali o feijão, o milho, né? Farinha, a mandioca, fazem a farinha. Quando era criança, ia ali na casa de farinha. Não sei se você já teve oportunidade. Já E passei. criança arrancava metade da mandioca. Vai embora, vai jogar bola, né? Então, assim, com uns 12 anos de idade, mais ou menos, minha mãe, ela dava aula de banca, né? Eu era ali sexta série, se não me engano, sexta série. E eu ajudava ela na aula de banca. Estudava de manhã, de tarde ela estava dando aula. E auxiliava ali com os alunos dela e tudo mais, né? Nesse mesmo período, meu avô, ele tinha uma banca que chamava na Feira Livre, no galpão da feira. E ele vendia cereais, né? Milho, feijão, arroz, fava. Depende da região, não sei se chama fava aqui também. Sim. Fava. Sim. A fava, já ouvi falar Grãos, na fava. é o branco assim grande, né? E eu ajudei, acho que durante uns 4, 5 anos, meu avô trabalhava lá na feira, acordava 4 da manhã, ia cedinho. E ali foi uma fase muito importante da minha vida. Eu sempre falo isso porque eu aprendi, sempre fui muito tímido, né? E eu aprendi a tratar com as pessoas. Com 17 anos, ainda no colégio estadual, eu logrei êxito. Primeiro concurso público que eu fiz, né? Agente administrativo do controle interno do município de Jandaíra, que era vizinho à cidade de Rio Real, 10, 20 quilômetros, né? E aí eu passei a trabalhar e aí voltava todos os dias. Tem uma curiosidade que eu fiz, nessa época que eu passei no concurso, eu fiz o ProUni, né? Tava enquadrado ali nos requisitos, fiz o Enem e pelo ProUni eu passei em arquitetura. Na época eram 3 escolhas: arquitetura, direito e serviço social. E na época eu tinha passado no concurso, né? Para fazer direito eu teria que morar em Aracaju, né? E eu preferi iniciar os trabalhos e fui fazer serviço social. Eu estudei 2 anos de serviço social. Depois fui trabalhando ali na prefeitura, conheci alguns advogados, né? O pessoal que fazia consultoria, né? Que nem você. Muito bem na prefeitura. Eu falei, cara, eu quero estudar direito, né? Quero seguir carreira na área pública mesmo e vou me especializar. Aí eu tornei a fazer o Enem de novo. Então tá aí para os jovens, né? A gente tem mecanismos de estudar de graça, né? Tem que difundir esse conhecimento. E o Enem, o SISU, né? Tem vários programas do governo que a gente pode
entrar na faculdade, inclusive estudando com uma bolsa de 100%. Foi o meu caso, eu iniciei a faculdade de Direito, né? E aí foi uma luta tremenda. Eu viajava, Marcelo, 140 quilômetros por dia para ir para a faculdade. Todos os dias? Eu morava em uma cidade, Rio Real, viajava 20 quilômetros para trabalhar o dia inteiro, em Jandaíra, voltava para Rio Real, pegava um ônibus, a prefeitura dava um ônibus, aquele ônibus amarelinho. Sim. E tem que cortar isso aí, viu? Não pode ônibus amarelinho. Não, o prefeito é o prefeito atual, vai ficar com raiva. Então, a prefeitura fornecia um ônibus pra gente ir até a faculdade, aí eu retornava pra minha cidade, pegava o ônibus e ia pra Estância. Estância tá ali no meio do caminho indo pra Aracaju, né? Terra do Barco de Fogo, São João lá é bem forte. E foi assim 5 anos. Peguei matéria uma época ainda em Aracaju, 200 quilômetros de casa. Nessa época eu já tinha carro, aí eu trabalhava o dia inteiro, já era controlador, né? Trabalhava o dia inteiro, pegava o carro, viajava até Aracaju e voltava de noite ainda. Foi um período bem desgastante. No outro dia cedo, já estava na prefeitura novamente. Por isso essa cara de cansado aqui. No outro dia estava na prefeitura, já cedinho. Parou de gravar aí, man? Como é que ficou? Pode continuar aqui, tô gravando com o celular. Tá pegando aqui no celular? E agora a câmera aí teve o quê? Não vai conseguir retornar ela? Esquentou? Iniciei agora. Esquenta, né, câmera? Tem que ver pra outra mesmo, a gente... Pode começar. Bom. Então, Mike, você com toda essa sua história aí, iniciou, fez concurso público, estudou aí 2 anos de assistente social, depois fez também arquitetura? Ou não, aí eu fui fazer Direito. Foi fazer Direito. Eu tenho um sonho também que é fazer a graduação de História. De História? Gosto muito. Já passei 2 vezes na UNEB, só que não tinha tempo, né? Muito trabalho, muita coisa e não tive tempo. Mas eu quero ainda fazer História. Vamos fazer essa organização do tempo aí, essa gestão do tempo aí, para poder você realizar esse sonho, hein? Bom, mas tanta coisa que você fez aí, então Aí fiz a faculdade de Direito, né? Aí fiz minha especialização, né? Antes de terminar a faculdade, no último semestre eu já estava com o exame da ordem, né? Consegui a UAB. E a pós-graduação, eu sempre faço tudo ao mesmo tempo. É meio que uma loucura a minha vida. Então eu estava terminando a faculdade, já estava fazendo pós no último semestre, fazendo TCC, né? E já fazendo após. E já fazendo após, né? E estudando para o OAB. Porque eu me coloquei assim, eu vou fazer para passar, né? Então estudei muito, cara, estudei de madrugada, dormia muito pouco. Mas eu terminei a faculdade, eu terminei tudo, digamos assim. Já saí pós-graduado praticamente, já saí com a ordem, né? Então tava pronto para a luta. Pô, bacana. Então valeu a pena todo esse esforço aí. Eu creio que você já deve estar beirando os 40, né? Nada. Com tanta coisa que já fez. Cara, pior que quando eu cheguei aqui em Itaberaba, né? Eu cheguei aqui com 26 anos. 26 anos. E aí eu cheguei para conversar com o prefeito, com o procurador, o Assi, Ricardo, e eles falaram, porque nós somos um governo jovem, né? Eu tenho 35, você tá igual, tá que nem a gente, né? Não, pô, já tenho 26 ainda, não tô acabado. Eu tenho 29 hoje, né? E 12 anos aí, desde 17 na área pública. Bacana. Nessa labuta que não é fácil, mas que é gratificante, né? Hoje, como professor de Direito Público, eu tenho a oportunidade de ensinar para os meus alunos o conhecimento que eu adquiri, não só técnico, mas de vivência mesmo também, como ser humano, né? Hoje, nas minhas aulas, eu compartilho muito das minhas dores lá atrás, facilitando para quem está entrando agora ter força para seguir forte na luta, né? E saber... ter o traquejo, saber se movimentar de forma adequada para ter os melhores resultados na gestão pública. Afinal, tudo é avaliado pelo resultado, né? A gente tem caminhos a serem seguidos. E eu acredito que o melhor são com mentores, né? Eu tive alguns mentores na minha carreira. Sim, e a gente tem que buscar referências para seguir, ouvir os conselhos, né? E fazer a nossa trajetória. Beleza, Mike. Mike, fala aí pra gente agora um pouquinho aí.
Que é pensando no futuro e falando até um pouco de inovação na gestão pública, o que é que você vê assim de algo novo que poderia se ter na gestão pública? Você nessa sua experiência, esse tempo todo que você tem, o que é que você acha que deveria se inovar na gestão pública? Olha, hoje a administração pública, ela passa por muitas mudanças, né? A gente citou aqui várias legislações novas, que em sua maior parte são decorrentes de necessidade da gente digitalizar, da gente modernizar a administração pública, né? A gente trabalha muito com papel ainda, essa burocracia é toda física, né? Então a gente tem um problema ainda com home office, por exemplo, que não é muito bem aceito na gestão pública. Sim. Né? A gente tem a questão de vislumbrar a efetividade do trabalho do servidor público também, né? Eu acredito que o servidor público poderia sim ser avaliado, né? Para ver se ele realmente está contente do que a sociedade está oferecendo para o pagamento, né? Daquele subsídio, daquela remuneração que ele percebe. Eu acredito que a gente precisa modernizar a gestão pública, né? Isso se dá com sistemas, isso se dá com estratégias de governança. E o sistema de controle interno, puxando a sardinha para a gente, nós somos um órgão fundamental para que a administração pública ela consiga planejar, né, e consiga cumprir o que foi planejado. Né? A gente tem que estabelecer metas. A administração pública, assim como a privada, ela tem que trabalhar em cima de metas específicas, sejam físicas, sejam financeiras, né, de arrecadação, de execução de despesas, de realização de obras. Hoje a população merece muito mais, né? E a gente tem que trabalhar com a ideia de que a gente pode sim ser melhor, né? A gente pode fazer mais pelo cidadão e fazer uma administração pública mais moderna, né? A gente tem que investir na modernização da administração. Mike, você trouxe pontos interessantes sobre a questão de inovação em gestão pública, porque quando a gente fala de inovação, é meio que um tabu. Primeiro porque a gente lida com pessoas que estão há muito tempo na gestão pública, pessoas que elas já seguem processos antigos e que já está acostumada a trabalhar daquela forma. E se você entra novo na gestão pública e tenta inovar, você de certa forma é bloqueado por essas pessoas que estão há mais tempo, tá? E nós precisamos de fato ter um olhar clínico para isso. A gestão pública ela precisa ter um olhar clínico principalmente para as pessoas, para o servidor. Perfeito. É preciso que a gente comece a olhar o servidor, ele como não só um servidor, porque além do servidor vem primeiro o ser humano, vem a pessoa dele com todos os seus problemas, com todas as suas questões, que muitas das vezes ele traz para dentro da gestão pública, tá? E isso acontece numa empresa, por que não vai acontecer na prefeitura? Acontece. Por que a gente vê tantos servidores que muitas das vezes está ali mal-humorado, ele trata mal as pessoas, não dá um tratamento digno para a população que chega? Por conta até de questões mal resolvidas na sua vida pessoal, questões que ele não sabe lidar, o próprio tratamento da gestão, a atenção da gestão. Tem uma coisa interessante, que hoje nas prefeituras a gente tem um setor lá de folha de pagamento, a gente não tem um setor de recursos humanos na prefeitura. A prefeitura ela não trata de fato o servidor como deveria se tratar, trazendo a ele tanto em termos de treinamento, de desenvolvimento. Eu falo aqui desenvolvimento, não só desenvolvimento especificamente técnico, mas desenvolvimento humano, desenvolvimento comportamental. A pessoa saber lidar com suas emoções, a gestão das suas emoções, saber lidar com outras pessoas. Eu acho que isso é de extrema importância na gestão pública. É uma maneira de você inovar na gestão pública. E é uma das minhas bases aí que eu sigo, que é trazer isso para a gestão pública, de mostrar que nós podemos fazer sim um trabalho diferente na gestão pública voltado para o servidor. Agora, por outro lado, a gente quando fala do servidor, a gente não pode esquecer o gestor, que é o líder maior.
O líder, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser a primeira pessoa que traz ali com ele toda essa questão da sua... Peraí. Que traz todas as suas questões pessoais, com a forma como ele lida com tudo isso, com o seu lado pessoal, e que de certa forma impacta, porque você tem gestores que ele traz toda a sua carga de problema e joga em cima do servidor, joga em cima da sua equipe. Ele não está preocupado com a equipe, se está passando algum problema, se está com alguma coisa mal resolvida, enfim. Então, a gestão pública, eu acho que ela precisa passar por esse processo de inovação em termos de desenvolvimento humano, de comportamento humano específico para a gestão pública, tá? E falando-se de inovação, de ferramentas, também precisa. Você falou a questão do papel, é uma coisa que eu acho que na gestão pública já deveria se deixar de usar. Hoje a gente já tem sistemas, nós temos aqui prefeituras que é 100% sem papel, entendeu? Temos clientes hoje aqui Processo na Orcoma, eletrônico, né? todo o processo eletrônico, tudo feito de forma eletrônica, assinatura eletrônica, assinatura digital, e isso você, na verdade, está ali facilitando o trabalho, porque acontece de uma forma muito mais dinâmica, tá? E sem contar que você também não está agredindo ao meio ambiente. Então são formas de se inovar na gestão pública, além de uma série de outras coisas. Falando também da questão que a gente já falou, frisando aqui novamente, a questão da gestão por resultado, de você ter um planejamento estratégico, de você utilizar ferramentas simples, como a própria ferramenta, a SWOT, para você definir missão, visão e valores da sua gestão. Acho que todo gestor ele deveria ter esse olhar, ele deveria... Quando começar a sua gestão, a primeira coisa que ele deveria era definir o seu planejamento estratégico mesmo. Sim. Tá? Não só aquele planejamento que ele fez de campanha, a base, que muitas das vezes ali ele faz de uma forma genérica, mas fazer de uma forma mesmo como se deve fazer um planejamento estratégico. Tá? Você que é cidadão, que não conhece o controlador do seu município, pode procurá-lo. Ele é o profissional que tem condições de te auxiliar na busca por informações, né, e que tem condições de melhorar a gestão pública com a sua atuação. Né? Não é apenas burocracia, como estou sempre repetindo aqui, mas ele vai muito além disso. Ele vai buscando o benefício das pessoas, né, fornecendo subsídio para que o cidadão possa ter influência e possa participar da administração. Perfeito, bacana, muito boa essa sua resposta, acho que satisfatória trazer todo esse conhecimento nessa resposta aqui, porque de fato o controle interno, porque tudo passa pelo controle, assim se deve ser, né? Tudo passar pelo controle, e quando tudo se passa pelo controle, de certa forma é uma garantia de que as coisas estão sendo feitas corretamente, que está tendo um acompanhamento daquilo ali. E hoje o cidadão tem esse suporte, ele pode até não saber, mas de fato ele tem esse suporte do controlador do município. Entender a importância que é o controlador do município dentro da gestão pública. Muito boa essa resposta. Mike, para a gente finalizar, a gente tem um quadro aqui, já ouviu falar naquele quadro Jogo Rápido? Eu digo uma palavra aqui, uma palavra e você rebate aí com outra, com o que significa para você, tá? Então, vou falar algumas palavrinhas aqui e aí você diga em uma palavra ou duas o que é que significa um resumo. A primeira palavra aqui é família. Bem maior. Isso aí. Trabalho. Responsabilidade. Sonho. Realizáveis. Conquista. Meta. Medo. Cara, meu maior medo. Meu medo é não cumprir com o que eu me comprometo a realizar. Eu tenho tatuado no meu braço aqui uma frase em latim que é Pacta sunt servanda. Acordos devem ser cumpridos. É um jargão do direito. E eu tatuei para não esquecer, né? Eu tenho que cumprir o que eu prometo às pessoas e principalmente cumprir o que eu prometo a mim mesmo. Comida.
Pizza. Pizza. Pô, uma boa pizza, hein? Tudo acaba em pizza. É verdade, né? Então, pessoal, é isso aí. Estamos aqui finalizando o nosso primeiro podcast com Mike Oliveira. Mike, gratidão. Lhe agradeço mesmo de coração por ter atendido aqui esse pedido nosso. Foi um prazer imenso aqui a Orcoma tá recebendo você aqui nesse quadro nosso agora, o Orcoma Cast. E eu vou falar também um pouquinho, ó, tanto eu como você tá com esse brochezinho aqui, pessoal, que é do Setembro Amarelo. A importância de termos a observar as pessoas. Eu acho que o centro de tudo na nossa vida tem que ser as pessoas. Olhar sempre para as pessoas, porque o que mais importa é a vida. E nós estamos na campanha do Setembro Amarelo, que é de fato, a gente precisa dar atenção às pessoas. Tem muita coisa acontecendo, tem muitas pessoas que podem estar precisando de você que está aqui ouvindo a gente, alguém que está do seu lado aí, que precisa da sua atenção, pode ser seu filho, sua esposa, seu marido, alguém próximo de você, que só precisa da sua atenção. Então, Setembro Amarelo, vamos ser todos pela vida. Esse é o nosso propósito aqui, a nossa campanha, Mike. Então, agradeço mais uma vez você estar participando aqui do nosso podcast. Se você tiver mais alguma coisa a falar, fique à vontade. Cara, eu que agradeço, né? Eu fiquei feliz em estar aqui sendo o primeiro convidado de vocês. Parabenizo pela campanha, né? Acima de tudo, uma empresa com responsabilidade social, né? E espero que tenham gostado, né? Foi o primeiro podcast assim com uma equipe. Parabenizo aqui a Orcoma, em sua pessoa, Marcelo, pela estrutura, né? Pela recepção. Agradeço a todo mundo aqui que tratou comigo, da produção, que acompanhou a gente durante o podcast. E a mensagem final já, deixar aqui. Pode deixar. A mensagem que eu deixo para vocês é que, já falei isso antes, né? Mas você que é servidor público, você que trabalha com controle interno municipal, você que trabalha nas demais áreas também, faça sempre o seu melhor, né? Cuide do seu colega, cuide do seu companheiro de trabalho. São as pessoas que às vezes nós passamos mais tempo na nossa vida do que até mesmo com nossa família, né? Então a gente tem ali um braço forte, um amigo para compartilhar. Pessoas que a gente pode contar não só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal, né? Fazendo com que a gente tenha uma vida mais integrada. A administração pública hoje exige muito dos servidores e a gente tem que estudar, estar aptos tecnicamente e também estarmos fortes como pessoas para poder dar o nosso melhor para a população no serviço público. Essa é a mensagem que eu deixo. Espero ter feito uma participação a contento. E aguardo os próximos podcasts também. Serei um telespectador ativo. Isso aí, meu irmão, isso aí. Esse foi mais um podcast aqui do Orcoma Cast. E fica ligado porque em breve a gente tem mais convidado por aqui. Um forte abraço e logo logo a gente está de volta. Valeu, gestores de sucesso!